capítulo 5 do Evangelho de Jesus segundo Marcos. Tendo Jesus voltado na barca para o outro lado, afluiu para ele uma grande multidão, e ele estava à beira do mar. Chegou-se a ele um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, lançou-se-lhe aos pés, rogando com instância, dizendo: Jesus, minha filhinha está a expirar. Eu te suplico que venhas pôr tuas mãos sobre ela, para que ela possa viver. Então Jesus foi com ele, e uma grande multidão, seguindo Jesus, o apertava. Ora, uma mulher que durante 12 anos padecia de uma tremenda hemorragia e tinha sofrido bastante nas mãos de muitos médicos, gastando tudo o que tinha sem nada a se aproveitar, antes ficando cada vez pior. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, veio por detrás entre a multidão e lhe tocou a capa, porque ela dizia: se eu tocar somente a sua veste, certamente ficarei curada. E no mesmo instante cessou a hemorragia. Sentiu no seu corpo que estava curada do seu flagelo. Jesus, conhecendo logo por si mesmo a virtude que dele saiu, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou minhas vestes? Responderam-lhe os discípulos: Senhor, vês que a multidão te aperta e nos perguntas quem me tocou? Mas ele olhava ao redor para ver a mulher que fizera isso. Então a mulher, receosa, trêmula, cônscia do que nela se havia operado, veio, prostrou-se diante dele e declarou toda a verdade. Então Jesus disse: filha, tua fé te curou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Ele ainda falava quando vieram pessoas da casa do chefe da sinagoga, dizendo a este: ora, tua filha já morreu, por que incomodas o mestre Jesus? Mas o Cristo, sem atender a essas palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que ninguém o acompanhasse, salvo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Tendo eles chegado à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus em alvoroço os que choravam e faziam grande pranto. E tendo entrado, lhes disse: por que fazeis alvoroço e chorais? A menina não está morta, está apenas dormindo. E todos riam de Jesus. Tendo, porém, feito sair a todos, tomou consigo o pai e a mãe da menina e aqueles que com ele vieram, e entrou onde estava a menina deitada. Tomando-a pela mão, disse: menina, eu te ordeno, levanta-te. Imediatamente ela se levantou e começou a andar. Tinha 12 anos de idade. Então eles ficaram sobremaneira admirados. E Jesus lhes recomendou expressamente que ninguém o soubesse, e mandou que dessem à menina de comer. Aquela advertência do apóstolo Paulo: para os homens materialistas, as coisas de Deus parecem loucura. Por isso é que os maiores ignorantes espirituais deste país
se riem quando alguém prega o Evangelho e fala de Deus. Os materialistas ignorantes, cheios de vento, cheios de bravata, eles acham chique negar Deus, não aceitar Jesus como chefe espiritual. Negam a vida do espírito, a sobrevivência da alma. São os grandes senhores, os intelectuais da nossa praça. Então, São Paulo deixou esta advertência. As coisas espirituais, para os materialistas, parecem loucura. Por quê? Porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Quem não tiver descortino espiritual não pode entender a palavra de Deus. Este caso da filha de Jairo e o caso da hemorroísta são dois espetáculos do poder da fé. Quer dizer, Jesus, apertado pela multidão, recebe a visita de Jairo, que se lançou aos seus pés, dizendo: Senhor, minha filha está quase à morte. Vem, Senhor, se puseres a mão sobre ela, certamente se curará, se salvará. Vem, Senhor. Então Jesus, comovido, foi. No caminho, no meio da multidão, uma pobre mulher que durante 12 anos padecia de forte hemorragia, tinha sofrido bastante nas mãos de muitos médicos, tendo sabido que Jesus ia passar por ali, veio por detrás dele entre a multidão e tocou a capa, porque ela dizia, cheia de fé: se eu tocar somente a sua veste, ficarei curada. No mesmo instante, cessou a hemorragia e ela sentiu no seu corpo que estava realmente curada do seu flagelo. Foi uma cura instantânea pelo poder da fé. Por que é que foi o poder da fé? Nós vemos aqui, no versículo 30 deste capítulo 5, Jesus sentiu que saiu dele uma virtude. Então, voltando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou a minha veste? Os discípulos responderam: Senhor, vês que a multidão te aperta e perguntas quem me tocou? Mas ele olhava ao redor para ver a mulher que isto fizera, não para acusá-la, mas para dar uma lição de fé. Então a mulher, trêmula, receosa, cônscia do que nela se operou, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Então Jesus disse: filha, tua fé te curou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Isto é extraordinário, porque Jesus sentiu que saiu dele uma virtude. Quem não conhece o significado da palavra virtus em latim, não entende por que virtude, saiu uma virtude de Jesus, então alguém perde virtude. Mas é que virtus quer dizer força. Jesus sentiu que alguém, tendo uma fé poderosa, arrancou dele uma virtude. Isto é, uma parcela da sua grande força espiritual. Então, Jesus sabia muito bem quem foi, tinha dupla vista, não podia, portanto, ignorar. Fez a pergunta para chamar a atenção dos discípulos e de toda a multidão. O que Jesus queria era ensinar o poder da fé. Agora vocês podem compreender perfeitamente a definição de fé legada a todos nós pelo apóstolo São Paulo. A fé é a substância das coisas invisíveis, desejadas, esperadas. Então, dá aquela lição extraordinária que está no capítulo 11 da Epístola aos Hebreus.
é realmente uma obra-prima, que a maioria não sabia o que era fé. Pensavam assim que fé fosse uma coisa vaga, abstrata. Não é não. Fé é uma coisa tão concreta quanto a pedra, quanto o ferro, quanto o aço, quanto esta garrafa, quanto este copo, este relógio, este microfone, este rádio de pilha. A fé é algo material, tangível, palpável. Vem do invisível para o visível. É uma força extraordinária que opera verdadeiros milagres. Vejam bem, por favor, que a hemorroísta sofria de hemorragia durante 12 anos. E não havia médico que desse jeito. Levava o dinheiro da pobre mulher e deixava a mulher cada vez pior. Esta pobre mulher sofria de hemorragia durante 12 anos. E naquela hora, só de tocar na veste de Jesus, se curou instantaneamente. Por quê? Porque não foi o toque, puramente o toque. Ela sabia, pelo seu sexto sentido, que se tocasse Jesus, extrairia dele uma força o bastante para curar a hemorragia. E só de tocar Jesus por detrás, só de tocar a fímbria da capa, ela sentiu que estava instantaneamente curada. Cessou a hemorragia. Ora, isso se aplica a qualquer doença. Qualquer doença pode ser curada por este poder chamado fé, que não é coisa vaga, é coisa concreta. É como o pensamento que é tão real quanto a água, quanto a terra, quanto a pedra, quanto a árvore. E são os pensamentos que criam os destinos humanos. Portanto, este é um recadinho que eu dou a muita gente desesperada que não tem muita fé, que se tivesse, venceria com mais facilidade todos os obstáculos. Que a fé é exatamente esse poder que traz do invisível para o visível a substância da coisa desejada. Pode ser a cura de uma doença, pode ser um remédio para qualquer enfermidade, mas pode ser uma casa, pode ser um emprego, pode ser uma promoção, pode ser a libertação de um mal-estar qualquer, de um constrangimento, a remoção de uma pedra no caminho. A fé, quando é realmente fé, ela faz verdadeiros milagres. Então Jesus significou isso com a expressão pequenina. Em verdade eu vos digo, se tiverdes fé do tamanhozinho de um grão de mostarda, direis a este monte, sai daqui, lança-te ao mar, e ele obedecerá, porque tudo é possível àquele que crê. São palavras do Cristo. Outro exemplo logo a seguir, de uma criança que já estava dada como morta. Chegou o doutor e disse, pode preparar porque não tem mais jeito. Então, naquele tempo, havia os que choravam e ganhavam cachê. Quanto mais chorava, mais ganhava cachê. Eram as carpideiras, ainda há até hoje em certas partes do mundo. Era já para preparar o ambiente de tristeza. Então todo mundo... um pranto ensurdecedor, um dilúvio de pranto. Então Jesus já estava a caminho da casa quando aquela gente chorosa veio dizer ao chefe da sinagoga, Jairo, tua filha já morreu, para que incomodas o mestre? Nós queremos é chorar em cima dela. Mas Jesus, sem atender aos carpideiras, disse ao Jairo, não temas, crê somente. Não permitiu que ninguém o acompanhasse, somente Pedro, Tiago e João. Tendo ele chegado à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu aquele alvoroço, os que choravam, faziam um grande pranto, pensando no cachê. Cachê é a paga em dinheiro de um trabalho qualquer, pode ser um canto,